Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou estar falando sobre lixadeira elétrica para pintura. Se você está em busca desse conteúdo, então você encontrou o vídeo certo. Aqui eu vou estar apresentando a minha lixadeira da WBR, que é uma lixadeira elétrica qual eu utilizo já há uns 2 anos e tem atendido bem os meus trabalhos, sabe? Lixar na mão é muito complicado. Quando você está lixando uma obra, uma parede, um teto, né? Você acaba perdendo a produtividade todinha se você estiver lixando na mão em vez de estar utilizando uma lixadeira elétrica. Você cansa e em alguns certos tipos de retoque você já está cansado, então uma lixadeira elétrica ela é muito boa para isso. Os movimentos repetitivos é uma coisa muito péssima, sabe? Então por isso que eu recomendo o pintor brasileiro investir numa lixadeira elétrica. Quando você está lixando numa mão, por exemplo, você tem que prestar muito mais atenção nos detalhes. Você começa a repetir, às vezes o pó que fica na parede pode fazer você não saber se tem alguma mancha ali, se tem algum defeito, sabe? E a lixadeira elétrica ela é muito mais fácil de você conseguir lixar e passar para as próximas etapas. Por exemplo, você terminar uma parede e ir para outra parede sem se preocupar muito. Só depois que você faz esse lixamento, é claro que você tem que fazer a conferência, né? Você tem que conferir os lugares, principalmente canto de parede. Só que no geral, uma parede inteira você não vai ter que ficar fazendo, não vai ter que ficar conferindo o tempo todo, que é o que acontece quando você lixa na mão. Uma coisa que eu acho legal da lixadeira elétrica é que ela lixa até a massa de gente ignorante. Esse termo que eu coloquei aqui para poder falar no vídeo é interessante porque tem pintor que não sabe emassar direito, assim, tem pintor que parece que está fazendo cimento queimado, começa a aplicar no teto e começa a girar a mão, e aí fica aquela coisa bem estranha, né? E se você fosse lixar na mão, por exemplo, se algum empreiteiro ou outra pessoa te contratou para você lixar o teto de uma pessoa que emassou desse jeito, é um caso hipotético, né? Mas são coisas que acontecem na obra, você provavelmente demoraria para lixar. Então, uma lixadeira elétrica, ela resolve esse problema facilmente. Você vai estar lixando de uma maneira bem rápida e ele vai deixar a massa lisinha. É uma coisa bem interessante assim que eu gosto. Outra coisa da lixadeira elétrica é a alta produtividade. Você lixa uma casa com 2 quartos, uma cozinha na alta produtividade e com uma lixa só. Com uma lixa é possível você lixar 2 quartos tranquilamente. Essa lixadeira da WBR, por exemplo, ela tem 5 velocidades, né? Existe a velocidade 1, 2, 3, cada um você vai lixando na manha, né? Tem algumas paredes que você vai estar percebendo em que velocidade você deve colocar. Quando você está utilizando uma máquina dessa, uma lixa nova, por exemplo, você começa a utilizar na velocidade 2 e quando ela vai se desgastando, dependendo você vai colocar na velocidade 3, 4, 5. Às vezes não compensa você aumentar a velocidade por causa da lixa. Então, o melhor é trocar a lixa, sabe? Em vez de ficar aumentando a velocidade. Até porque depende muito. A WBR, se você aumentar a velocidade... Gente, só explicando. Aqui é um vídeo meio que eu já gravei, sabe? Esse vídeo, e aí eu tô fazendo um vídeo em cima desse. Então, tá saindo um pouco fora do contexto. Neste momento eu estava explicando sobre a saída do pó, que essa lixadeira ela não é muito interessante, ela não é daquelas lixadeiras zero pó. Mas isso eu vou explicando depois.
Então tá, ela traz alta produtividade. Deixa eu comentar sobre o pó na obra. Apesar da lixadeira ser... ela tem a mochila, né, que você coloca nas costas e o pó todinho vai para essa mochila. Quer dizer, grande parte do pó vai para essa mochila. E aí, o que acontece? Se você estiver lixando na mão, o pó se espalha na obra. Você pode ver que muitas obras aí que a gente sai andando é muito pó. Com essa lixadeira da WBR, por exemplo, você não vai evitar o pó. Então, a obra ainda vai ter pó de massa corrida, porém, bem menos. A mochila é um fator negativo para isso, essa mochila dessa WBR. Eu acho que você pode sim criar algum tipo de adaptação colocando dentro de uma caixa que evita ainda menos pó, sabe? Mas isso eu vou comentar talvez mais em outro vídeo ou talvez nesse vídeo. Deixa eu ver como é que ele vai se seguir. Existe esses pontos na lixadeira que sai com a velocidade, que era ali onde eu estava mostrando. Existe vários pontinhos, né? Então você tem que ficar contornando com uma fita, você tem que passar a fita nesses locais para evitar sair o pó. E por esse motivo da lixadeira não ser zero pó, eu recomendo muito você utilizar uma máscara. Porque você vai estar lixando vários quartos, sabe? Você vai ter uma alta produtividade, então você pode chegar a consumir ainda mais pó do que se você estiver lixando na mão, acredita? Existe essa possibilidade. Eu não vi um estudo sobre isso, mas por ter lixado várias casas, eu acredito que você deve pensar em utilizar a máscara, até porque é um meio de EPI, né, que pode evitar aí algum tipo de doença. Inclusive não existe algum tipo de estudo de doença sobre pó de massa corrida, né? Alguma coisa sobre isso. Seria bem interessante saber. Outra coisa também que eu recomendo bastante, caso você compre essa lixadeira elétrica da WBR, eu recomendo você utilizar um abafador de ruído. Porque existem, por exemplo, existe algumas formas, né, que acaba saindo este ruído da lixadeira elétrica e entrando com uma oscilação muito maior dentro do ouvido do que outros lugares. Tem ambientes abertos que você nem vê muito ruído, mas existem uns ambientes fechados aí que pode deixar você maluco à noite quando você terminar de trabalhar. Então eu recomendo que você utilize esse abafador, porque se você lixar por 2 dias numa obra, sabe? Com essa lixadeira, você começa a ficar ouvindo zumbidos à noite. Então, um abafador de ruído é muito importante assim para nossa saúde. Só que o foco desse vídeo aqui foi mais falar sobre especificamente a lixadeira da WBR, sabe? Porque eu não utilizei as outras, eu ainda vou experimentar outras lixadeiras, eu pretendo comprar outras lixadeiras e tá aqui apresentar para vocês. Mas é isso, a lixadeira elétrica ela traz uma alta produtividade, não faz sentido você utilizar a lixa na mão hoje em dia. E o valor da lixadeira elétrica ela caiu bastante. Há um tempo atrás você só encontrava lixadeiras acima de R$2.000. Hoje em dia existem lixadeiras desse tipo, pescoço de girafa, né? Por menos de R$1.000, sabia? Na qual você não vai utilizar escada nem nada, vai evitar acidentes utilizando uma lixadeira dessa. Então eu recomendo bastante você adquirindo uma dessa, você vai ter uma produtividade muito alta. Hoje em dia é novidade em muitas obras, muita gente, sabe, acaba parabenizando, porque você vai ter que fazer um risco, você vai
criar toda aquela preparação e você vai ter aquela produtividade, principalmente se você for um autônomo. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu provavelmente vou criar outro conteúdo sobre lixadeira elétrica, porque aqui eu só tô falando um pouco para criar o conteúdo, né, para apresentar para vocês o que é uma lixadeira elétrica. Mas em outro vídeo eu vou estar mostrando realmente lixando, sabe, mostrar algumas técnicas, inclusive uma lixadeira dessa quando você compra assim do zero, que você vai começar a experimentar na obra, você vai sentir ela um pouco pesada. A lixadeira ela é leve, porém quando você estiver lixando o teto, ela incomoda muito. Então você tem que criar uma técnica para que não incomode você e para que você realmente possa produzir muito na obra, entende? Então você criando essa técnica, você vai ficar adaptado, porque muita gente só pega a lixadeira, né, e vê que deu aquele incômodo e aí prefere lixar o teto, por exemplo, na mão. Aí lixa o teto na mão e as paredes com a lixadeira elétrica. Mas você lixando o teto e a parede na lixadeira elétrica, você vai criar uma alta produtividade e vai conseguir ganhar muito dinheiro com isso. Mas é isso. Em outro momento eu comento mais com vocês. Este daí é o saco, né? É a mochila da lixadeira elétrica, que sai muito pó dela, rasga muito. Você tem que ou mandar fazer ou comprar dela mesma e criar os próprios encaixes, porque acaba rasgando muito. Esse é um dos pontos negativos dessa lixadeira. Porém, eu comentarei mais em outro vídeo. Tchau, que bom que você ficou até aqui. E se você ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal, que eu vou estar produzindo outros conteúdos falando muito mais sobre obra, sabe? Comentar sobre assuntos que você pode ter produtividade e ganhar mais dinheiro com isso. Curta o vídeo também e compartilhe com outros pintores ou outras pessoas que querem ser pintores e quer saber que ferramenta poderia estar comprando, sabe? De início. De início, claro, existem outras ferramentas, mas essa daí você pode comprar e ter mais uma produtividade com isso. Tchau e até um próximo vídeo.